Graça e paz, queridos convidados do nosso encontro de casais desse ano. É muita alegria poder ter cada um de vocês conosco, especialmente porque nos dizem que a gente vive, é tão difícil as pessoas estarem priorizando o investimento no casamento, investimento na vida familiar, na vida conjugal. E vocês escolheram esse caminho. Eu sei que nesse final de semana que vocês vão estar se encontrando para investir na sua vida familiar, com certeza vocês poderiam ter outros investimentos para fazer no seu tempo, no final de semana, na questão das finanças liberadas para esse fim, mas vocês escolheram estar investindo no casamento, estar semeando no seu casamento. E eu me lembro muito da experiência de Salomão, quando Salomão pediu a Deus sabedoria, e isso agradou o coração de Deus. Vocês são casais que escolheram por uma opção de sabedoria, por investir no seu casamento. E isso, com certeza, atrai o favor, a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Então foi uma boa escolha e vai ser um tempo muito especial de Deus na sua vida. Esse ano, o tema que nós temos no nosso encontro de casais é a questão de restaurar a essência da família. E desde que eu comecei a pensar sobre esse assunto, orar sobre isso e estudar vários textos sobre esse assunto, o que mais me vinha à mente era a questão da essência. Qual é a essência que você tem na sua casa, qual a essência que você tem no seu casamento, que você gera no seu casamento. Muitas vezes hoje a gente vive numa realidade social, o mundo que a gente vive é um mundo que declara, através da mídia, através dos amigos, da convivência, de que casamento é uma instituição falida. Isso por conta de tantos divórcios que a gente vê, tantas pessoas que estão aí no seu terceiro, quarto casamento, tentando e ainda assim não encontrando a alegria em viver a vida a dois. Muitos casais também que continuam casados há anos, mas são infelizes. E muito poucos são aqueles que têm um testemunho realmente de aprender a superar junto as dificuldades, as questões que aparecem no casamento e está suprindo isso tudo, superando essas coisas e vivendo uma vida feliz junto, entendendo que o casamento é alguma coisa que Deus gerou no seu coração. Por isso, eu sei que você é um casal, vocês são casais que entendem que um dos princípios primordiais que Deus estabelece é o que nós encontramos lá em Gênesis. Está lá em Gênesis 2, 24, se você quiser anotar um princípio de Deus para o estabelecimento de uma família. E diz: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não é à toa que a sociedade hoje não entenda casamento como apenas um papel, uma formalidade, uma festa, mas você que é filho de Deus, você entende que existe um princípio bíblico estabelecido aí de se formar uma família, de se formar um novo casamento, em que os dois formam um novo casamento, formam uma nova família, uma nova casa. Então, por isso, nós nos opomos ao que o mundo muitas vezes prega, de que casamento é uma instituição falida. Nós acreditamos, de fato, que família é um projeto de Deus e é possível ainda nos dias em que a gente vive, com todas as oposições e todas as dificuldades que nós temos hoje. Por isso, nós temos esse projeto de encontro de casais, para que você possa ser fortalecido, instruído, abençoado na sua vida a dois, que é o desafio diário. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da essência. Qual é a essência que agrada a Deus? Pensei muito sobre esse assunto nos últimos dias, sobre qual será
o cheiro que agrada a Deus? Qual é o cheiro que o seu casamento, que a sua casa exala? Qual o cheiro que você e a sua casa, sua família, que cheiro é esse que está, que essência é essa que está no nosso meio? Que perfume? É interessante porque no Velho Testamento, quando Deus estabelece todo o ritual religioso de adoração ao Deus eterno, Deus se preocupa até mesmo com essa questão da essência, do cheiro que se tem na adoração a Deus. E no Velho Testamento, quando Deus estabelece todo o ritual religioso do templo, na época do tabernáculo, ele estabelece também dois elementos, que são os elementos que vão se reportar à questão da essência, do cheiro, a preocupação de Deus em que o cheiro naquele ambiente de culto fosse um cheiro especial. Nós hoje sabemos, até por questões científicas, de que existe uma memória olfativa. Existe uma memória daquilo que você, de cheiros que te reportam a lugares, a situações, a pessoas, às vezes lembranças boas, às vezes lembranças más, mas lembranças. O poder do cheiro traz essa lembrança, algumas coisas, às vezes da casa da avó, às vezes de um dia de festa, às vezes de uma pessoa. E Deus teve essa preocupação ao estabelecer o culto a Ele, de que o ambiente do tabernáculo fosse um ambiente que tivesse um aroma especial, um aroma que lembrasse a todos do que da adoração, do estar na presença de Deus. Então existem dois elementos no culto a Deus, que são o incenso aromático e o óleo de unção. E é interessante porque na lei de Moisés vem muito claro como isso deveria ser feito, como deveriam ser essas essências. Não era qualquer essência, não era feito de qualquer maneira. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 30. Nós vamos ler a partir do versículo 22, e eu quero, a partir daí, que você comece a pensar um pouquinho sobre que cheiro o meu casamento, que cheiro a minha casa, que cheiro a minha família tem. E abrindo lá em Êxodo 30, a partir do versículo 22, diz a palavra do Senhor assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira em hino. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. E aí Moisés continua nos versículos seguintes, dizendo que com esse óleo deveriam ser ungidos todos os utensílios, tudo que estava referente ao tabernáculo, inclusive o sacerdote, como no 30 diz, ungirás também Arão e seus filhos, e consagrará para que oficiem como sacerdotes. Então toda a consagração de todos os utensílios, de vestes, de pessoas, era feita a partir do óleo aromático, um óleo ungido para isso, para essa finalidade. Continuando no versículo 34, ele vai falar sobre o incenso. E diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso,
e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirá a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do povo. Interessante, porque são dois elementos do culto que se preocuparam com a questão do odor, do cheiro, da fragrância no momento da adoração, no relacionamento com Deus. Duas coisas que nos chamam a atenção nesse texto, que eu queria observar com você, é que primeiro eram essências feitas por um profissional, por alguém qualificado, por alguém que estudou para isso, por alguém que tinha um ministério nessa área, que eram os perfumistas, que eram cientistas, que sabiam exatamente a dosagem de cada essência, de cada fragrância, para que compusesse tanto o incenso quanto o óleo de unção. Segunda coisa interessante que esse texto nos mostra é que tanto o incenso quanto o óleo não poderia ser usado para outros fins que não fosse para a questão da adoração, do louvor a Deus, a questão do uso no momento religioso, nos atos religiosos. Até mesmo a fragrância, a composição desses aromas era específico para esse fim. Uma pessoa não poderia, por exemplo, usar essas fragrâncias para uso doméstico, para uso nas suas roupas ou uso pessoal, porque aí havia maldição se fosse usado para outros fins. Era exclusivo, era santo, era separado para essa função, para se reportar e trazer uma memória na cabeça do povo referente ao relacionamento com Deus. A gente hoje sabe, como nós já falamos, como essa questão da memória olfativa desperta tantas coisas no nosso cérebro, tantos pensamentos, tantas lembranças. E Deus tem esse cuidado para que aquela fragrância pudesse chamar a atenção do povo e trazer à memória a relação com Ele. É interessante porque tanto o incenso quanto o óleo, a tradução mais exata era aroma agradável ou aroma doce, ou seja, o cheiro do tabernáculo, o cheiro do templo era um cheiro peculiar. Queria falar um pouquinho sobre o tabernáculo. Nós sabemos que o tabernáculo era uma tenda, uma grande tenda, ou como em hebraico é chamado de sucá. E o objetivo dessa sucá era a habitação do Senhor no meio do povo. Era esse o sentido que tinha o tabernáculo, Deus habitando no meio do povo. Depois, mais adiante, com a vinda do templo, o templo passou a ter esse significado. Mas é interessante porque a sucá, ou a tenda, reporta ou se referencia à casa, à família. Hoje, até hoje, toda cerimônia de casamento judaico é baseada, é feita debaixo de um ritual em que uma sucá é levantada e os noivos debaixo daquela sucá apontam profeticamente para o início de uma nova família, para o início de um casamento, o início de uma vida a dois, uma nova família que nasce. Então, quando a gente pensa que Deus se preocupava com o cheiro, com a fragrância que havia no tabernáculo, a casa onde Deus habitava, nós podemos pensar também que Deus se preocupa com a fragrância da sua casa, da sua família, do seu casamento. Dois elementos eram usados no tabernáculo de Deus. Um incenso aromático, o outro, o óleo de unção. Cada casa tem um cheiro. Eu sei que as irmãs são extremamente zelosas
Com certeza as nossas casas cheiram a limpeza, a faxina, a pio-sol e coisas que vão reportar para uma situação de muita limpeza, com certeza. Mas cada casa tem um cheiro peculiar. Cada casamento tem o seu cheiro, digamos assim, se a gente pode fazer um paralelo. Às vezes são cheiros de ressentimento, de mágoa, às vezes são cheiros de briga e discórdia, às vezes são cheiros de frieza, indiferença, às vezes são cheiros de paz, de um ambiente harmonioso, cheiro da presença de Deus. E a primeira pergunta que eu quero que você esteja se avaliando nessa noite é: qual é o cheiro que o seu casamento exala? Que cheiro tem a sua casa? O que será que Deus cheira, o odor que Ele sente no seu convívio familiar, no seu casamento, quando são apenas vocês dois? Que cheiro isso tem? Porque se para o Senhor, no tabernáculo, era tão importante o odor que saía, a lembrança que se tinha, assim também o seu casamento, assim também a sua casa. O tabernáculo, ele tinha um cheiro característico. A sua casa tem um cheiro característico. E o que eu quero hoje é que você esteja avaliando e pensando que debaixo da sua sucá, no estabelecimento da sua casa, do seu casamento, que cheiro pode ser isso? Que cheiro você tem, talvez, exposto para os seus filhos, para os seus discípulos, para as pessoas ao redor, um para o outro? E a primeira coisa que nós vemos é o incenso. O incenso, conforme eu falei, significa fumaça doce. Ou seja, todas essas essências que compunham o incenso eram especialmente estabelecidas pela lei para que pudesse trazer uma essência de alguma coisa adocicada, agradável a quem estivesse ali na área do tabernáculo. Eu imagino que era um cheiro tão forte que provavelmente as pessoas ao redor, quando você está nas imediações do tabernáculo, você já podia sentir aquele aroma agradável, aquele aroma especial. Incenso é sempre um cheiro agradável. O incenso era feito de especiarias específicas para essa finalidade. Não eram qualquer especiarias ou quaisquer essências, mas essências que Deus estabeleceu para aquela finalidade. O cheiro de um casamento ou de uma aliança feita diante de Deus é um cheiro peculiar. Eu quero que você reflita sobre essa questão. O cheiro que o seu casamento tem, um casamento, uma aliança feita debaixo da vontade de Deus, da graça de Deus, tem um cheiro peculiar. É um cheiro diferente da sedução maligna. É um cheiro diferente da mulher estranha ou do homem estranho no casamento. É um cheiro diferente do cheiro de paixão carnal apenas. É um cheiro diferente de todos os cheiros. Provavelmente outros casamentos de amigos nossos, que talvez não tenham sido feitos debaixo da bênção, da aliança feita com o Senhor, hoje exalam o cheiro de várias outras coisas, mas é diferente do seu casamento, que foi feito na presença de Deus, e de uma aliança feita diante do Senhor. Esse tem um cheiro peculiar, é o cheiro de Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 13, 4, quero que você abra a sua Bíblia, porque vai dizer que o leito sem mácula, o leito matrimonial, tem um cheiro específico. É único, é santo, é sagrado. Hebreus 13, 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que Deus está falando é que o leito matrimonial tem um cheiro especial. É um cheiro de pureza, é um cheiro de honra, que muitas vezes, muitos outros casamentos não têm.
querido, reflita um pouco sobre o seu casamento, a sua aliança. Como tem um leito nupcial, um leito matrimonial cheirado diante das pessoas e diante de vocês que convivem juntos. Às vezes é um cheiro já deteriorado. Às vezes é um cheiro, por exemplo, de laços de alma com pessoas fora do casamento. Deixou de ser um leito sem mácula, passou a ser um leito com odor que já não é mais aquele da presença de Deus, daquela aliança feita com Deus. Então, às vezes é um cheiro de impureza na mente. Não há uma impureza física, mas na mente já houve uma impureza. Às vezes o cheiro da frigidez sexual, do relacionamento, do afeto entre os dois. Às vezes o cheiro de pornografia. Às vezes o cheiro de um adultério, ainda que virtual, pela internet. Às vezes o cheiro de um relacionamento já morto, já apodrecido, já deteriorado. Leitos cheios de mácula. O cheiro da cama conjugal é exclusiva para os parceiros da aliança. Não pode ser compartilhado com outras pessoas. O que Hebreus nos ensina é que existe um leito sem mácula. Existe um cheiro, existe uma dinâmica que está debaixo da graça, do favor de Deus, quando um casal casado, debaixo da aliança feita diante do Senhor, ali a bênção de Deus se estabelece. Agora, muitas vezes, o mundo não entende isso. Acha que o casamento é apenas um papel, uma cerimônia, uma questão de cartório, mas o mais importante, de fato, é a aliança que é feita entre os dois. O que você e o seu cônjuge têm em comum, somente vocês dois têm. Ninguém mais partilha desse momento que é do marido e da esposa. Muitas vezes o que tem deteriorado o odor dos casamentos tem sido muitas vezes essas saídas, essas outras pessoas, essas outras circunstâncias que afetam aquilo que é para ser um leito sem mácula. O incenso tinha dois significados, trazendo para uma parte prática do que nós poderíamos colocar a nível de família. Primeiro, o incenso aponta para louvor e adoração. Segundo, para oração. Então, quando nós estamos falando sobre levantar incenso na nossa casa, no casamento, na família, significa que a oração, a adoração, o louvor são essenciais para o casamento. Eu queria te convidar a abrir tua Bíblia em Apocalipse 8:3. De novo, no final, no livro de Apocalipse, João fala novamente sobre o incenso e se reporta como sendo as orações dos justos. Apocalipse 8:3 diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Ou seja, o incenso são as orações que precisam ser colocadas diante do Senhor todos os dias. O interessante é que na dinâmica do tabernáculo, o incenso deveria ser queimado 2 vezes ao dia, todas as manhãs e todas as tardes. Todas as manhãs e todas as tardes. Por isso que a fragrância do ambiente era sempre renovada. E o cuidado de toda manhã e toda tarde ter esse incenso sendo queimado dentro do altar. Todos os dias, pela manhã e à tarde. Querido, você, querida irmã, vocês precisam do incenso sendo levantado todos os dias. Não podemos descuidar da oração no contexto de família, no contexto de casamento. Pastor Lucinho tem uma frase que ele diz o seguinte: se você não ora, é melhor você se tornar o melhor amigo de um bom advogado, porque você vai precisar
muito em breve. Porque, na realidade, o que vai sustentar o casamento não é apenas, você pode até se escandalizar com o que eu vou dizer, mas não é apenas o amor no casamento, não é apenas o sexo bem entrosado, não é apenas a compreensão entre companheiros, mas o que de fato vai fazer a diferença para o casamento dar certo ou não é a oração. É um incenso sendo levantado todos os dias e 2 vezes ao dia, no sentido de continuidade. Querido, a hora que você deixa de orar pelo seu casamento, pela sua família, o odor começa a deteriorar, o cheiro começa a mudar. Todo sacerdote precisava ter essa consciência de que no altar, diante do tabernáculo, a fragrância tinha que ser um incenso doce, agradável. Oração é um incenso que a gente precisa levantar. Então, algumas coisas que a gente aprende sobre o incenso. Primeiro, é que o incenso precisa ser aceso todos os dias, nem um dia só. Às vezes as coisas estão tranquilas, estamos passando por um momento sem grandes turbulências e às vezes a gente entra numa zona de conforto e deixa de orar, deixa de interceder, deixa de colocar o casamento, a família, os filhos na presença de Deus. E isso é um grave erro, uma brecha que pode trazer uma queda muito grande. Às vezes, o cheiro de uma casa rapidamente pode se transformar. No momento é um cheiro agradável de limpeza, de paz, e às vezes um lixo deixado, às vezes uma comida estragada, às vezes uma roupa com mau cheiro já é o suficiente para mudar todo o ambiente, toda a fragrância do ambiente. Por isso é o cuidado constante. O cuidado com o cheiro da sua casa, o incenso constante é fundamental. Às vezes, rapidamente surge o cheiro de mágoa, rapidamente surge o cheiro da falta de perdão, surge o cheiro do desencontro, da frieza, e aí o ambiente que de um momento havia um incenso agradável passa a ter um cheiro maligno, um cheiro ruim. Todos os dias, manhã e noite, o incenso precisa estar sendo levantado pela sua família, pelo seu casamento. Segunda coisa que nós aprendemos sobre o incenso é que, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo, o santo dos santos, diante da arca, e quando ele entrava para oferecer os sacrifícios pelo seu pecado, pelo pecado da sua família, pelo pecado do seu povo, ele também levava um incensário. E ali ele preparava aquele ambiente com um incenso especial para ofertar diante do Senhor, oferta pelo pecado do seu povo. Assim também, toda família tem um sacerdote. Essa função, esse papel, Deus deu ao marido, que a Bíblia chama que é o cabeça da casa. É uma questão de função, não é que um seja melhor do que o outro, mas é questão de função. E Deus deu essa função ao homem da casa. O homem é o sacerdote, é aquele que precisa entrar diante do Senhor, da presença de Deus, em nome da sua família, em nome da sua esposa, para pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados, para equilibrar essa questão de pureza dentro da sua casa. Não pode ser um sacerdote conivente, não pode ser um sacerdote cego diante das coisas que estão acontecendo em casa, mas um sacerdote que entra diante do Senhor, colocando sua família, pedindo perdão e pedindo misericórdia pela sua família. O sacerdote é aquele que representa a família diante de Deus. A sua posição, marido, é a posição de sacerdote. Muitas vezes, o que tem acontecido com muitas famílias é que pessoas que não aquelas de direito estão assumindo o sacerdócio e não deveriam. Porque o sacerdote deve ser o marido. O sacerdote, para fazer isso, precisa ser purificado. Quando ele entrava, para preparação para entrar diante da Arca da Aliança, ele precisava
se purificar, se preparar para aquela ação. Querido, você que tem a função de sacerdote na sua casa, você precisa ser um homem que esteja debaixo da purificação, de buscar a purificação, buscar na cruz de Jesus a sua limpeza, a sua preparação, para que você de fato possa ser um sacerdote diante do Senhor pela sua família. Além de ser purificado, de passar por todo esse processo de purificação que você, meu irmão, precisa ter na sua condição de sacerdote, o sacerdote também precisava usar uma veste sacerdotal, que era uma veste específica, assumir o seu papel. Literalmente, como nós usamos hoje, vestir a camisa. Existem muitos sacerdotes que têm abdicado da sua posição, que têm muitas vezes passado para a esposa e às vezes até para os filhos a função, o seu chamado sacerdotal, que Deus deu a você e não deu ao outro. Existe uma história de um rei chamado Uzias. Esse rei, era uma pessoa muito importante. E um dia ele resolve queimar incenso em favor do povo. E a Bíblia diz que Deus se desagradou daquilo, porque não era a função do rei fazer aquilo. Era a função do sacerdote. Ainda que ele fosse rei, que ele tivesse uma posição importante diante do povo, não era a função dele exercer o sacerdócio e queimar incenso. Existem muitos hoje que estão abrindo mão, e por conta disso muitas mulheres que têm assumido o sacerdócio da sua casa indevidamente. E o que aconteceu com Uzias foi que ele ficou leproso. Lepra aponta para malignidade, para maldição. Existem muitas famílias debaixo de maldição, porque o sacerdote não assume a sua função, o seu posto que Deus estabeleceu para ele. Então, meus queridos, é importante que o sacerdote esteja assumindo a sua posição. Terceira coisa que nós aprendemos em relação ao incenso é que o incenso era queimado quando havia oferta de pães e oferta de cereais. Ou seja, as ofertas de pães e as ofertas de cereais eram sempre referentes à gratidão, a ofertas em louvor e adoração a Deus. Todas as vezes que ofertas como essas eram dadas, eram acompanhadas de incenso. Por isso, o incenso, levantar incenso, aponta para a gratidão, para a adoração a Deus. Então, o incenso é o primeiro elemento que nós vemos com relação à fragrância do ambiente do tabernáculo. O segundo é o óleo de unção, ou um perfume doce e agradável. Óleo de unção significa perfume doce e agradável. O óleo era um unguento, composto de especiarias que fazia dele uma fragrância especial. Não era um óleo apenas de azeite, mas tinha as fragrâncias que Deus determinava na lei, assim como o incenso, que deveriam ser usadas especificamente para o óleo de unção. Não era para ser usado para outros fins, senão para isso, assim como o incenso. Era feito também por perfumistas, pessoas que tinham um ministério específico para fazer esse óleo, sacerdotes que eram direcionados para preparar esse óleo. E o óleo tinha a função de quatro maneiras diferentes. Uma era questão medicinal, servia para a cura de feridas. Segunda, por uma função cosmética, na questão do embelezamento. O óleo também servia para ungir sacerdotes, reis e utensílios consagrados ao Senhor. E o óleo também servia de combustível para a menorá, para a única fonte de iluminação que havia no tabernáculo. Então, o óleo sempre se refere, sempre tem um paralelo com alegria e com honra. Quando a gente pensa um pouquinho sobre o óleo de unção dentro de casa, dentro do casamento, a gente
precisa entender que é essencial, que todo casamento precisa ter óleo de unção. Não existe casamento sem unção. Porque lidar, viver um com o outro, depende de ter unção. Precisa ter unção para que as pessoas consigam conviver, superar as dificuldades, suplantar as dificuldades e passar a conviver umas com as outras. Nenhum casamento é fácil, nenhum relacionamento a dois é fácil. E para isso precisa de unção. Então a primeira coisa que nós vemos sobre o óleo é que o óleo cura feridas. Queridos, não há casamento que não gere feridas. Todo relacionamento humano gera feridas. Então, se há uma coisa que você precisa ter, é o óleo para que a cura seja estabelecida dentro do relacionamento conjugal. É um uso contínuo, é um uso diário. Se você guarda ressentimento, se você guarda amargura, se você se fere, quantos são tão sensíveis, se ferem com tanta facilidade? Queridos, uma vida dois tem que haver maturidade, tem que escolher muito bem as causas pelas quais você vai se ferir, não ser uma pessoa imatura, que se fere por qualquer palavra ou qualquer atitude, senão o casamento não rende, o casamento não dura. Óleo de cura, óleo bálsamo que cura, precisa estar presente em todos os casamentos continuamente. Porque um fala o que não deve, o outro tem uma reação às vezes indevida e gera doenças, gera feridas na alma que precisam de óleo. Meu querido, o seu casamento não pode viver sem óleo de unção. Todos os dias. Liberar perdão, liberar as feridas feitas. Se você é daqueles guardadores de feridas, que tem um arquivo, né, de todas as feridas, de tudo que a outra pessoa te fez, não tem como esse casamento dar certo. Vira um poço de mágoas e ressentimentos. Então os casamentos precisam de óleo, um aroma fresco. E precisa todos os dias, porque sempre vão haver situações em que vai precisar de óleo para cura. Outra coisa também, o óleo era combustível para a iluminação. A única fonte de iluminação que havia no tabernáculo era a menorá. Queridos, quantos casamentos e quantas famílias que já perderam o rumo, tomam decisões sem direção de Deus, fazem escolhas a partir dos seus corações e acabam plantando uma semeadura que vai trazer um fruto ruim no futuro. Porque falta luz, falta ser guiado pelo Espírito Santo, falta óleo de unção para saber o que fazer diante de cada circunstância. O óleo, a menorá, não pode estar apagada no seu casamento. O óleo não pode faltar porque diante de todas as circunstâncias, diante de cada escolha, cada decisão, cada tomada de posição, você precisa da direção de Deus. Você precisa da direção do Espírito Santo, da unção, como lidar com questões financeiras, como lidar com questões conjugais, como lidar com as várias fases diferentes do casamento, como lidar com os filhos. Precisa de óleo. Precisa de óleo que ilumina. Então o óleo aponta também para iluminação, para a luz que vem do Senhor. Muitas vezes o cheiro que nós temos na nossa casa é de indefinição, de indecisão, de tomada de decisão errada. O óleo também aponta para o embelezamento. Não apenas o embelezamento da idade, quando ambos são jovens, quando ambos são ainda novos, mas o embelezamento que tem a sua fonte de fato naquilo que é a beleza do viver junto, de superar as dificuldades juntos, de saber lidar com o outro, de abrir mão pelo outro. Essa é a beleza da vida dois, essa é a beleza de quem tem 20, 30 anos de casado e aprendeu a superar essas coisas. Não é a beleza do início do casamento, em que tudo é belo, porém tudo é muito imaturo ainda. Mas aquela beleza que vem com a maturidade.
a beleza que vem com o tempo, a beleza que vem no convívio dos dois. E por fim, o óleo também aponta para a unção. Para a unção no sentido de chamado pelo ministério. Nós aprendemos que a palavra de Deus nos diz que nem todos são chamados para o casamento. Alguns foram escolhidos para viverem só, porque não sabem viver a dois. É uma arte, é um chamado viver a dois. E o óleo da unção era o óleo que tinha um gilarão, seus filhos, cada um dos sacerdotes. Cada um dentro dos papéis da família tem a sua unção específica. E um precisa reconhecer a unção do outro. Um precisa respeitar a unção, o chamado que o outro tem. Não só dentro de ministério, mas dentro dos papéis, dentro de casa. Cada um exerce seu papel e é ungido para determinada coisa. Quando nós respeitamos esses papéis e essas funções, as coisas fluem naturalmente. A coisa acontece com facilidade. Óleo sempre acompanha a autoridade. Capacidade sobrenatural de conviver e de lidar com a autoridade nos papéis exercidos dentro de casa. Para se viver bem a dois, precisamos de óleo para unção. Precisamos dessa lubrificação para podermos conviver e lidarmos com todas as coisas do dia a dia, com a vida dos. Todos nós precisamos. Meu querido, hoje, se você avalia o cheiro que está no seu lar, no seu casamento, e você chega à conclusão de que talvez não seja o incenso e o óleo de unção que deveria ser, hoje é o dia de você refletir e tomar uma nova postura. O objetivo desse encontro de casais é te orientar de algumas formas até muito práticas de como lidar, como viver a arte do casamento. Concluindo, quando nós vamos ver Jesus lá no Novo Testamento, e Jesus ainda bebê recebe a visita dos magos, eram homens pagãos, homens gentios. Eles levam 3 presentes especiais para Jesus, o Messias. Eles levam ouro, incenso e mirra. Incenso, o que nós já vimos. A mirra era o óleo. E eu quero te dizer que se você hoje chega à conclusão de que você precisa de óleo no seu casamento, você precisa de incenso, você precisa recuperar, restaurar a essência do seu casamento, a essência da cama sem mácula, do leito sem mácula. Se você precisa dessa restauração, eu quero te convidar hoje a buscar naquele que é o sumo sacerdote, aquele que tem para te dar incenso e mirra, incenso e óleo, na medida do que você precisa para viver a vida 2, para viver a vida familiar com um cheiro agradável, uma fragrância doce, uma fragrância que traga a presença de Deus. Você pode hoje buscar no Senhor essas coisas. A sua casa precisa de um cheiro especial. A sua casa precisa de um incenso aromático. A sua casa precisa de oração, intercessão, adoração contínua. Não seja displicente. Cuidado. A oração é o que vai sustentar a sua família unida, agregada. A sua casa precisa de óleo de unção, precisa de autoridade, precisa de santidade, precisa de cada um atuando no seu papel. Amém? Para encerrar, eu queria compartilhar alguma coisa que eu descobri em Êxodo 35, 27 a 28, que diz que as especiarias com as quais eram feitos o óleo de unção e o incenso eram doações, eram ofertas que príncipes traziam. Havia ofertas quando o tabernáculo foi feito, que eram dadas por líderes, eram trazidas por mulheres, e especificamente as essências,
as especiarias com que se fazia o óleo e o incenso era trazido como oferta dos príncipes. E eu achei isso muito significativo, porque muitos casamentos hoje em dia precisam dessa essência. E eu queria dizer para você que a boa essência, o bom cheiro, essas fragrâncias, essas especiarias, são uma oferta. Querido, oferta é alguma coisa voluntária. Quando você se dispõe a viver a dois, você precisa ter um coração doador, desejoso de trazer a essência, de trazer as fragrâncias como oferta. Não esperando alguma coisa em troca, não esperando o que o outro vai trazer, mas é uma oferta de príncipes e princesas. Por isso que casamento não é para qualquer um. Casamento é para príncipes e princesas, porque significa uma oferta constante e contínua. É o se dar, se doar em prol do relacionamento, em prol da aliança dos dois. Se você não está disposto a se entregar como oferta, a se entregar para esse relacionamento, o seu casamento vai ter um cheiro apodrecido. Talvez questão de dias e meses, mas ela acaba não dando certo. Porque tem que haver uma disponibilidade de se ofertar, de se oferecer, dos dois trabalharem para que a essência, para que o cheiro seja agradável, para que o cheiro seja o cheiro da sua casa, da presença de Deus, que Deus se agrade daquilo. Por isso é alguma coisa preciosa. E toda oferta é uma oferta voluntária. Ninguém é obrigado. Quando você tomou sua decisão por se casar, foi uma decisão espontânea, baseada na sua vontade. Então hoje, debaixo dessa aliança, o que Deus dispõe para você é incenso e óleo, um aroma especial que possa trazer aquilo que talvez esteja faltando para o seu casamento nesse dia, no propósito pelo qual você está indo a esse encontro. E eu oro a Deus para que você seja profundamente impactado e que Deus esteja multiplicando nesses dias o óleo e o incenso na sua vida a dois, no seu casamento. Não importa quanto tempo você esteja junto, mas que esse seja um tempo de Deus estar renovando. Lembre-se que o Messias é aquele que tem incenso e a noiva. E você pode, a qualquer momento, se dispor, pedir a Ele, e Ele prontamente te entrega aquilo que você precisa. Mas precisa haver uma decisão de cada um. Que Deus abençoe vocês, que esses sejam dias que vão trazer um diferencial no seu casamento. Em nome de Jesus. Fiquem na paz de Deus.